Voltamos à análise do erro de tipo, nesse caso, erro de tipo acidental. E agora, o erro de tipo acidental com resultado diverso do aprendido. Esse é o instituto do aberratio criminis. Aqui, o agente quer atingir um bem jurídico e atinge bem jurídico diverso por erro. Atinge um bem que, na verdade, é um bem de outra natureza. Nós sabemos que o direito penal ele tutela bens jurídicos. A exemplo do crime de homicídio, que tutela a vida, o crime de roubo, onde a tutela penal recai sobre o patrimônio. Então, são bens de naturezas distintas, de naturezas diversas. Cuida aqui o Instituto do Erro Acidental da situação em que o agente, por erro, pretende atingir um bem, no caso, ele pode pretender roubar a vítima. No entanto, acaba por atingir a vida da vítima, acaba por cometer um homicídio. Vamos verificar o que nos diz o autor. O agente quer atingir um bem jurídico, mas por erro atinge outro de natureza diversa. Queria atingir vidraça de uma loja, mas por erro na execução mata o vendedor. Assim, nós já vemos aí a distinção. Se ele queria atingir a vidraça, ele queria atingir patrimônio, era um crime de dano. No entanto, ele acaba por atingir o vendedor, combinando com a morte dessa vítima, o que muda completamente o bem jurídico tutelado, o bem jurídico atingido. Agora foi a vida e não mais o patrimônio. Ocorrido o resultado diverso do pretendido, a consequência para o agente não poderá ser a isenção de pena. Lógico, porque embora não tenha conseguido o resultado que pretendia, ainda assim o agente incorreu em um resultado lesivo de natureza diversa, que por vezes pode ser até mais gravoso, mais grave do que aquele que ele queria incidir. Nesse caso, o agente vai responder pelo resultado diverso, porém a título de culpa. Como ocorre no aberratio ictus, entretanto, se o agente atingir também o resultado pretendido, responderá pelos dois crimes em concurso formal de delitos. Vamos lá. Vamos analisar a situação. Caso o agente... No caso do exemplo mesmo, em que o agente, tentando atingir a vidraça, atinge a pessoa, o vendedor, em vez de causar o dano, ele causa, na verdade, a morte da vítima. Nesse caso, ele vai responder pelo resultado que efetivamente ele causou. Ele vai responder pelo crime de homicídio. No entanto, já que o dolo do agente não era esse, ele vai responder a título de culpa, né? Vai responder por homicídio culposo. Se, entretanto, ele além de errar, ele atinge o seu resultado pretendido e um outro resultado diverso, se ocorrem dois resultados com apenas uma ação, ele vai responder por aquele que ele pretendia como crime doloso e o resultado diverso a título de culpa. Exemplo. O agente quer danificar o carro que a vítima está conduzindo, mas além de atingir o carro, acaba atingindo e matando o motorista. O agente responderá pelo crime de dano na modalidade dolosa e crime de homicídio na modalidade culposa. Há situações, contudo, em que a regra do artigo 74 do Código Penal deverá ser afastada. Vamos ao exemplo.
Então, o agente quer atingir a vítima com a intenção de matar. Porém, por erro na execução, acaba atingindo o carro da vítima somente. Nessa hipótese, em tese, deveria punir o agente pelo crime de dano na modalidade culposa. Entretanto, como não existe dano culposo, o agente ficaria impune, muito embora tivesse o dolo de matar alguém. Com base nesse e outros exemplos, uma parte da doutrina, entre eles Zaffaroni, defende que não se aplica o artigo 74 do Código Penal se o resultado produzido é menos grave, bem jurídico menos valioso que o resultado pretendido, sob pena de prevalecer a impunidade. Nesse caso, o agente deve responder pela tentativa do resultado pretendido não alcançado. Outro estudo do qual trataremos é o erro sobre o nexo causal. É o aberratio causae. O erro sobre o nexo causal não possui previsão legal, também é uma construção doutrinária. Sendo estudado pelos doutrinadores, é o caso em que o resultado desejado se produz, mas com nexo diverso, de maneira diferente daquela que o agente planejou. Essa espécie de erro se subdivide em duas categorias. O erro sobre o nexo causal em sentido estrito e o dolo geral. O erro sobre o nexo causal em sentido estrito, a conduta que se desenvolve é através de um só ato e provoca o resultado que o agente efetivamente desejava, porém com um nexo diverso. O agente quer matar a vítima, por exemplo, por afogamento. No entanto, ao jogar seu corpo de cima de um penhasco, ele bate com a cabeça, a vítima bate com a cabeça em uma pedra. E a morte se dá não pelo afogamento, a morte se dá por um traumatismo craniano. O nexo causal aí modificou-se. Aquele que o agente pretendia, que era o afogamento, não ocorreu. E houve um só ato. Né? No dolo geral, a conduta se desenvolve em dois atos, né? Em duas etapas. Então, o agente também atinge o resultado pretendido, porém com nexo diverso. Vamos lá, ao exemplo. A vítima é atingida por um tiro e desmaia. Imaginando o agente que ela está morta, ele joga o seu corpo no rio, mas ocasionando assim a morte em razão de afogamento e não em razão dos disparos. Né? Vamos às hipóteses de responsabilização do agente nesses dois casos. Há duas hipóteses. Né? Nas duas hipóteses, tanto no caso do nexo causal em sentido estrito, como no caso do dolo geral, o agente responde por homicídio doloso consumado e não por tentativa de homicídio doloso em concurso com homicídio culposo. Responderá por homicídio doloso consumado. A consequência, segundo o entendimento predominante, é a punição do agente por um só crime, princípio unitário, desejado desde o início a título de dolo. Nos exemplos que nós temos, né, o homicídio se consumou, considerando-se o nexo ocorrido e não o pretendido. Então, vamos considerar no caso da morte por afogamento este nexo, aquele que efetivamente ocorreu. E também no caso do traumatismo craniano, aquele nexo que foi atingido e não o que o agente queria. E isso é uma corrente. A outra corrente, a corrente discordante, alega que o erro sobre o nexo causal, por não ser uma previsão legal e uma construção doutrinária, deveria considerar a situação mais favorável ao réu.
né? O agente seria punido pelo crime praticado, mas considerando o nexo ou desejado ou realizado, desde que se escolhesse o mais benéfico, né? No caso, se houvesse um nexo que viesse gerar uma qualificadora, enquanto o outro nexo fosse de forma simples, iria se levar em consideração o nexo simples, né? Independente de ter sido ele pretendido ou efetivamente ocorrido, ele seria escolhido simplesmente por ser o mais benéfico ao agente.